Oi amigos, oi amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniele Cardão aqui do canal Del Festinha aqui no YouTube. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar aí sobre autismo, né? Antes era live, agora será um vídeo. Eu espero que vocês gostem bastante. Então deixa bastante like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. Tivemos aí um probleminha com o YouTube, mas daqui a um mês eu sei que a gente vai retornar aí com tudo. Enquanto isso, a gente vai gravando vídeo. É isso aí, a gente gosta, a gente vai gravando. Nós temos 3 hashtags. As hashtags nada mais são do que links, né? Tem a hashtag ou a tralha, como você preferir chamar. Você clica nela, né, com o nome do canal do lado, lógico. E aí você clica e vai para os canais, os vídeos dos canais que tiverem aí inscritos. Então o primeiro é o Del Festinha, que é o meu canal. Tem resenha, preparativos de festas, comprinhas, presentinhos das crianças. Live domingo, 1h da tarde. E no sábado sempre o vídeo sobre autismo. Nós temos também a segunda hashtag, que é do Cardão Vlogs, que tem vlogs, com certeza. Não tem muitos agora por conta da nossa pandemia, mas eu sei que no futuro vai ter. Mas tem música, tem lendas urbanas, terror. Então vão lá que vai ter um vídeo com certeza que vocês vão gostar. E o nosso terceira hashtag é a hashtag do Anderson e Tânia Oficial, que é um canal super top, né? Que é dos meus amigos coroas, o Anderson e a Tânia, né? E tem um conteúdo super legal, né? Tem os cachorrinhos, né? Aquelas fofuras que eles têm em casa. Tem muito vídeo legal, tá? Vão lá que vocês vão achar um vídeo que vocês vão gostar. Então, vamos lá para deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo dos amigos. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre pandemia sem máscara e sendo autista, né? A gente entende que a pandemia tem sido um dos maiores problemas agora, né, da nossa geração, né? Acho que nunca na história teve algo tão grave como foi essa pandemia. E para o autista a situação um pouquinho mais complicada, né? Talvez não só autista, né? Outras pessoas também que têm esse transtorno do processamento sensorial, que eu já tenho um vídeo aí no canal falando sobre isso, né? É só procurar aí sobre na playlist Meu Príncipe Autista, que vocês vão encontrar lá. E o que acontece? Eles têm um problema sensorial e não consegue usar máscara. Já para criança já é difícil. Imagina uma criança autista, um adolescente, um adulto. Alguns conseguem, eu não vou dizer que são todos que não conseguem usar, mas tem uma parte que não consegue. E é por eles que a gente tem que lutar também, né, gente? Não é porque eles não conseguem que eles são pessoas ruins, porque não conseguem. Não é bem assim que funciona. Então eu vou contar a história de algumas crianças que estão sofrendo na pandemia por conta da situação que a gente está vivendo, por não poder ir para a escola, não poder fazer as atividades que estava acostumado antes da pandemia. Então vamos conhecer aí um pouquinho da rotina deles. Então a quebra de rotina, atividades online sem adaptação, falta de convivência com outras crianças são obstáculos. Mas contam ao G1, né, que foi da onde eu tirei o G1, como enfrentam o desafio de educar os filhos com o transtorno do espectro autista. Na primeira foto, né, tem Murilo, que ele tem autismo e não consegue acompanhar as aulas online oferecidas pela escola onde estuda. Então vamos à primeira história, tá? Não é de Murilo. Murilo, se eu não me engano, é a última. Vamos lá. A pandemia piorou tudo. Isso diz uma mãe, tá certo? E aí eu falo o nome dela no final. A pandemia piorou tudo, porque minha filha ficou sem escola, sem rotina, sem terapia, sumiu tudo da vida dela. Tentei dar atividades em casa, mas ela começava a se agredir por causa da automutilação
ficou mais de uma semana internada. Gente, acho que é um dos maiores medos dos pais de autista. Quando chega a automutilação. E aí conta Wanda Paiva, que é a mãe de Sara, de 21 anos. Para crianças e jovens com transtorno do espectro autista, o TEA, ficar longe da escola e das terapias durante a pandemia pode ser ainda mais desafiador. Por quê? Tem a mudança de rotina, né, que costuma elevar o estresse e o nervosismo, causando surtos de agressividade. Aí, fala nisso, nós teremos a segunda voz, que é o Davi tomando banho no chuveiro, tá? A falta de contato presencial com colegas, né, pode prejudicar ainda mais as habilidades de socialização, antes desenvolvidas em sala de aula. O longo tempo diante das telas traz cansaço e irritação. As escolas nem sempre desenvolvem adaptações no conteúdo e nas atividades oferecidas à distância. Além disso, os pais se preocupam com os riscos de contaminação. Autistas severos e não verbais, por exemplo, não conseguiriam expressar em palavras que estão se sentindo mal, o que retardaria a procura por ajuda médica em casos de Covid-19. A prevenção também não é simples. Parte deles apresenta um incômodo maior em usar a máscara. Abaixo, vamos ver os relatos de mães que tentam garantir o desenvolvimento e aprendizagem dos filhos com autismo, apesar desses obstáculos, né? É importante ter em mente que o transtorno reúne sintomas mais comuns, como dificuldade na interação social, na comunicação, mas pode se manifestar de formas diferentes em cada indivíduo. Alguns sequer falam, por exemplo, outros são alfabetizados. Se eu insistia, ela começava a se agredir, né? Wanda tenta ajudar sua filha Sara. A jovem tem autismo e enfrenta crises de automutilação. Sara, mencionada no início da reportagem, chegou a estudar em uma escola regular de São Paulo quando era criança. Depois a mãe optou por transferi-la para um colégio especializado em pessoas com deficiência. No começo da pandemia, com a suspensão das aulas presenciais e dos atendimentos terapêuticos, Wanda tentou propor atividades pedagógicas para a filha em casa. No entanto, a jovem não reagiu bem à mudança brusca da rotina. Ela pensava: aqui não é a minha escola. E eu colocava o material na mesa, mas ela não queria. Se insistia, ela começava a se agredir, conta a mãe. É a Mia que está aqui no meu pé. Os episódios de automutilação foram ficando mais frequentes. Batia a cabeça na parede, se arranhava. No mais grave, Sara mordeu tanto o lábio que arrancou um pedaço da carne da boca. Ficou internada mais de uma semana. Ela quase não fala. Então pegava minha mão e botava na boca dela para mostrar que estava com dor. Também passou 3 meses em uma clínica para adequar as medicações. Ela ficava me chamando, as visitas eram difíceis. Perdeu 13 quilos nesse período, diz Wanda. A família não tem condições financeiras para arcar com as despesas de um tratamento especializado. A mãe relata que não pode trabalhar, já que passa o dia inteiro cuidando da filha, e diz sentir falta de ajuda do ex-marido. Não existe mais a Wanda, existe só a Sara. Nós somos uma só. A minha sorte é que tem ajuda de vizinhos e do pessoal da igreja, mas passei 1 ano sem o auxílio que recebia do governo. Não consigo nem pegar mais remédios de graça no posto de saúde, diz. Wanda não sabe se com a retomada das aulas presenciais, Sara conseguirá frequentá-las novamente. Vamos ver como ela vai reagir, ela diz, já que será outra professora, e isso dificulta a adaptação. Vai mudar a rotina toda de novo. Aí, um desabafo. Meu filho me procurou para dizer que estava se sentindo burro.
Verônica Oliveira, influencer e criadora do perfil Faxina Boa, já enfrentou problemas em escolas municipais, estaduais e privadas, onde seu filho Ian, de 12 anos, estudou ou tentou estudar. Teve escola pedindo para que o tirasse de lá, porque os professores não sabiam lidar com o autismo, conta. No início de 2020, depois de mudar de bairro, Verônica procurou um novo colégio para Ian. Novamente a decepção. Quando a matrícula já estava concluída, a coordenação viu a ficha do menino, descobriu que ele era autista e disse que não havia mais vaga. Então, Ian tem autismo moderado. Ele se queixa das aulas online. Foram diversas escolas visitadas até encontrar uma adequada e inclusiva. Mas só deu tempo de Ian ir uma vez à aula. Logo começaram os primeiros casos de Covid-19 no Brasil. Quando soube que as atividades seriam suspensas, o menino comemorou por algumas semanas. Ele seria poupado de conviver com outros colegas diariamente e de estudar em um ambiente barulhento. A interação social e os ruídos eram desagradáveis para ele. Mas a alegria não durou muito. A pandemia se estendeu por mais tempo do que o previsto e as aulas foram substituídas por atividades online. Foi o começo de uma série de desafios novos para o menino. As crianças deixam o microfone aberto nas aulas. Então a gente escuta o cachorro latindo, o menino pedindo para ir ao banheiro, o outro dormindo. Meu filho me procurou para dizer que estava se achando burro, porque não conseguia se concentrar, conta Verônica. Não ter um amigo ao lado e ficar olhando para a tela faz com que o tempo passe mais devagar para ele. Na escola particular onde estuda Ian, faz parte de uma turma de alunos sem deficiência. Antes da pandemia, uma professora auxiliar o acompanhava durante o dia, atenta às eventuais crises de nervosismo que ele poderia apresentar. Depois da suspensão das aulas presenciais, Ian ficou muito distante dos outros pré-adolescentes e esses momentos de irritação se tornaram mais comuns. Em dezembro, quando as coisas estavam um pouco mais tranquilas, nosso prédio reabriu as áreas comuns e meu filho teve alguns episódios de agressividade com outras crianças. Fazia muito tempo que isso não acontecia, relata a Verônica. Aí outra mãe diz, um desabafo. Ele teve um retrocesso, deu uma travada. Alcinda Castor é professora de Ciências Humanas em 2 colégios públicos de São Paulo. Ela é mãe de Gabriel, autista de 24 anos, que estuda desde 2014 em uma escola especializada para pessoas com deficiência. Com as aulas presenciais, as terapias e o tratamento com canabidiol, o jovem estava se desenvolvendo mais. Ele ficou menos agressivo e até começou a falar mamãe e papá. Estava bem, conta a mãe. Gabriel, de 24 anos, ele tem autismo e estuda em uma escola especializada para pessoas com deficiência. Na pandemia, em casa, ele teve um retrocesso. Deu meio que uma travada. Ele vai precisar fazer fisioterapia porque a mãozinha dele fica virada, diz. Eram coisas que a gente tinha conquistado antes, mas que se perderam. Vai precisar começar todo esse trabalho do zero de novo. Gabriel não é alfabetizado, então as atividades oferecidas durante a pandemia costumam ser lúdicas. Mas ele não entende, porque de repente o lugar que antes era de descanso, brincadeira e televisão, agora é seu canto de estudos. Para o autista, a rotina é importante e ela já não existe mais. Para entender que precisam fazer a atividade em casa de maneira remota é muito complicado. Diariamente, a mãe fica ao lado dele, ajudando nas lições.
O desafio é conciliar essa assistência com o emprego em 2 escolas. Não tem jeito, ela diz. Eu preciso ficar junto. Com a mudança de rotina, ele não quer entrar na aula online. E não é só ele. Os outros alunos tomam remédios fortes, dormem. Se a gente insiste, eles ficam nervosos. Eu espero o Gabriel estar tranquilo, aí faço a atividade, tiro foto e mando para a escola, diz. Mas não é nada fácil. Nem toda mãe consegue ter esse tempo. Não fizemos uma atividade ainda hoje, porque eu estava em reunião desde cedo, ela diz. Outra situação. Então, estar junto de outras crianças puxava o desenvolvimento dele. Ficar meses sem escola e sem terapia foi enlouquecedor em um apartamento de 60 metros quadrados. De repente, parou tudo. Meu filho começou a arremessar tesoura pela janela. Ventilador pequeno, conta Tharita Garcia, mãe de Lucas, de 11 anos, que tem autismo moderado. Ele estuda em um colégio particular de São Paulo, na mesma classe de crianças sem deficiência. Em geral, a instituição tem um bom programa de inclusão, com adaptação de atividades e contratação de profissionais capacitados. Na pandemia, no entanto, não houve uma solução para atender os alunos com autismo, que não conseguiam se concentrar na aula normal dada online. Ela diz, o que eu solicitei nesse período é que ele fizesse 2 aulas à distância por semana. Ele fica muito nervoso, agitado, é difícil. Não consegue seguir algo que não é concreto, que está em 2 dimensões numa tela. É uma tortura para ele, ela diz. Cheguei a falar com a direção, pedi até um desconto na mensalidade, mas não consegui. Para tentar diminuir o impacto no desenvolvimento do filho, Tharita contratou uma pedagoga por 20 horas semanais. A parte de aprendizagem ficou coberta, mas o cenário da interação vai ser o pior em termos de prejuízo. Ele tem déficit importante na socialização. Estar junto de crianças neurotípicas puxava o desenvolvimento dele, afirma a mãe. Tharita é fisioterapeuta e atende crianças com transtorno de desenvolvimento. Tenho expertise e condição financeira que me permitiram dar esse apoio ao meu filho, com clínica de pedagogia. Mas muitos estão trancados dentro de casa, porque não houve alternativas além da aula online. Para a grande maioria, a gente vai retroceder uns 40 anos em termos de inclusão. Nem mesmo a retomada das atividades presenciais, sendo durante a pandemia, resolveria a situação. Os cuidados de prevenção contra a Covid-19 são incômodos para Lucas. Ele morde a máscara, aí ela fica molhada. Precisa ter alguém ao lado trocando o tempo todo. Aí outra mãe fala, fomos criando uma sintonia. Agora ele me dita textos enormes. No Paraná, Karina Bonato ficou preocupada quando percebeu que seu filho, Murilo, de 14 anos, ficaria por tanto tempo sem aulas presenciais e atendimentos terapêuticos. Desde que ele tinha 1 ano e 11 meses, seguia uma rotina muito agitada. Do nada, entrou uma loucura de ficar enclausurado em casa com tamanho. Murilo tem autismo severo e dificuldade na fala. O jovem sempre estudou em escolas regulares, primeiro em uma municipal, depois no ensino fundamental 2, em uma estadual. Até o início da pandemia, ele ainda não havia sido alfabetizado por causa da apraxia. O cérebro não se conecta com a articulação da boca. Falava apenas poucas palavras. Karina disse que ficou desesperada diante da possibilidade de regressão no desenvolvimento. Sou da área da educação, então pensei, vou tentar te alfabetizar, filho. Ficava cerca de 4 horas com ele fazendo atividades, conta. Foi assim que ela descobriu que Murilo sabia bem mais do que expressava. Tabuadas, capitais dos estados e conseguia ler. Ele falava bem devagar e silabado, mas comecei a entender.
Ele foi se sentindo mais seguro para verbalizar comigo. Aí eu mesma comecei a escrever o que ele ditava. Pensei, estou louca ou ele está falando mesmo? A fala do Murilo não é inteligível. Só Karina e algumas terapeutas que o atendem conseguem entendê-la. A mãe diz que com o tempo percebeu as dificuldades em algumas sílabas, como o C. Fomos criando uma sincronia. Agora ele me dita textos enormes e eu só ajeito a pontuação. Aos 14 anos, o jovem com autismo severo que não falava, ele passa a ditar textos para a mãe. Para a Karina, a descoberta dessa nova forma de expressão de Murilo funcionou para acalmá-lo. As crises de nervosismo diminuíram. Se ele está agitadão, a gente senta e ele produz o texto, esvazia a mente e acalma. Um segundo livro com as produções do menino será publicado de forma independente em breve. Nessa pandemia, descobri um filho que eu não tinha. Eu jamais ia descobrir sem essa pausa. O dom dele se expressar tudo o que vem guardando. Olha, incrível. Então, algumas das dificuldades, né, de sinais de autismo clássico. Um dos quadros de transtorno do espectro autista é a dificuldade de interação social, problemas na comunicação, alteração nos interesses e etc. Né? Eu peguei toda a fonte, foi no site g1.globo.com. Né? O título é 100 aulas presenciais, estudantes no espectro autista sofrem com máscaras, atraso no desenvolvimento e surtos de agressividade. Infelizmente, são coisas que acontecem aí com as crianças, adultos, adolescentes no TEA nessa pandemia. Então vamos esperar que agora o pessoal está sendo vacinado e que a gente consiga sair dessa e essas crianças comecem a evoluir aos poucos, né? Eu vejo uma grande evolução no Davi, agora ele já está formando frases, agora a gente já entende muitas das palavras. Então eu peço a vocês que vocês deixem um like, compartilha, se inscreve no canal se você não for inscrito, não esquece, tem essas 3 hashtags aí para vocês assistirem os vídeos dos canais parceiros, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, desculpa aí, eu tentei ser o mais sucinta possível, mas deu 22 minutos, eu não paro de falar, então me perdoem por isso. Então, beijos e até amanhã com a live, 1h da tarde. Tchau, gente, muito obrigada. Um beijão. Daniel, pelo amor de Deus, reveza aqui.